Boa noite, gente. Boa noite a todos atingidos e atingidas, né, que estão nos acompanhando aqui. Eu sou a Maiara, da Coordenação Geral de Mobilização da Região 2, e a gente vai dar início, né, com a nossa live de apresentação da matriz emergencial. Queria convidar a capitã Pedrina para estar coordenando o espaço de hoje. Boa noite a todos e a todas, ilustríssimos sacerdotes e sacerdotisas de povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, Pessetrama, Uzucum-Boté, Ave Maria, Macuyu, Motumbá, Ocolofé. Aos meus velhos, aos meus iguais e aos meus mais novos. Ilustríssimos companheiros e companheiras, combatentes de luta, atingidos e atingidas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, região 2. Ilustríssimos representantes da AEDAS, excelente senhora doutora Carolina Morichita, da Defensoria Pública de Minas Gerais, ilustríssimo senhor José Geraldo, representante do Movimento dos Atingidos por Barragem. Nós hoje estamos aqui com o objetivo de apresentar a matriz emergencial. Para relembrar o que é uma matriz emergencial, é um mapeamento das necessidades em caráter de urgência dos atingidos e atingidas a serem mitigadas, ou seja, minimizadas. E é um resultado de um coletivo de julho a outubro, pelo meio das GAAs e rodas de diálogo, onde nós tínhamos 2.445 pessoas, sendo 1.787 mulheres e 650 homens, em 61 comunidades. E disto, nós conseguimos tirar 178 medidas que foram distribuídas em 8 diretrizes. E hoje é o momento da apresentação dessas medidas e da entrega pública da matriz para instituições de justiça. E também falaremos de assuntos que ocupam a todos nós: os bloqueios do auxílio emergencial e também sobre aqueles que nunca tiveram o direito de receber, questões da água e questões da saúde. E agora nós vamos ter a leitura política do andamento do processo audiência de 17 de outubro, o programa social do MAB, que será apresentado pelo senhor José Geraldo, representante do movimento de atingidos por barragem. José Geraldo, com a palavra. O senhor José Geraldo, nós vamos ter uma mística. Boa noite, vocês me ouvem? Sim, me perdoem, eu me atrapalhei com o microfone. Para a gente fazer uma leitura da análise do momento atual, nós, primeiramente, começamos com o processo, né, da conquista do auxílio emergencial, que foi uma conquista inédita, histórica, para os atingidos, da forma como foi feita. Entendemos que tem diversos problemas associados ao pagamento, mas foi a forma mais justa e mais rápida, dada a situação de emergência que havia no momento, para que ela fosse implantada. Então, quando a gente olha a experiência de outros territórios que tiveram problemas de rompimento anteriormente,
nós percebemos o quão avançado foi o auxílio emergencial na bacia do Paraopeba. Ao mesmo tempo, houve vários problemas que aconteceram, são mais devidos à gestão do programa, né, do auxílio emergencial, que ficou a cargo da empresa que deu causa a todo o problema, a todo o processo. Então, esse foi um motivo de tantos problemas, bloqueios, falhas, que nós tivemos nesse processo como um todo. Estamos, nesse momento, né, avançamos em relação à conquista das assessorias técnicas independentes, que é também um avanço histórico, porque nós entendemos que os atingidos precisam da informação qualificada para poder ter uma participação informada e qualificada nos processos que dizem respeito, que vão decidir o futuro das suas vidas e das suas comunidades. Então, essa questão, ela é importante, ela é central no nosso trabalho, né? As assessorias técnicas vêm desenvolvendo e, mesmo com o atraso ocasionado pela pandemia, estão em campo, trabalhando, fazendo suas reuniões, auxiliando os atingidos a lidar com a diversidade de problemas que a gente enfrenta ao se deparar com o rompimento de uma barragem desse porte. E percebendo que, né, nos territórios 1 e no território 2, que ainda estão mais próximos da barragem, pelo menos tem-se uma noção maior. Imagine quem mora 300 quilômetros, 200 quilômetros depois, que nem sabia que existia uma barragem lá em cima, e de repente se vê jogado nessa situação. Então, o papel das assessorias técnicas independentes é fundamental, e esse direito ele é tão importante que, inclusive, agora, recentemente, a população de Barão de Cocais, ameaçada de rompimento, que não houve, a barragem está com risco de rompimento, o juiz entendeu da necessidade de contratação de assessoria técnica para assessorar os atingidos, para lidar com as questões junto à empresa que deu causa ao problema. Então, essa é uma conquista que tem que ser reforçada, tem que ser falada, porque realmente é um avanço muito importante. Dentro desse processo, um dos papéis, né, da assessoria técnica é produzir estudos, né, para determinar, para investigar a situação que se encontra hoje os territórios. E nesse caso, vários estudos estão sendo contratados, vão ser feitos, né, por todas, tanto pela EDAS, quanto pelo NACAB, quanto pelo Guaicuí, né, em toda a bacia, de forma que a gente tenha uma medida mais correta para contrapor a posição que até hoje tinha, que era predominantemente de estudos contratados pela própria Vale, né? Então, esses estudos, obviamente, não são confiáveis, porque confiabilidade em documento da Vale, a barragem estava inteira até hoje, porque eles tinham um laudo dizendo que ela estava estável. Então, primeira coisa. Mas, dentro do processo, foi instituído também uma avaliação de risco à saúde humana. Eu vou explicar rapidamente o que é isso. Não basta, para os estudos, para os fins de reparação e mitigação da situação, não basta chegar lá no rio, pegar uma amostra de água e dizer, olha, tem metal pesado nessa água. Não é só isso. Precisa avaliar as rotas de contaminação. Como que essa contaminação que está presente no rio pode ser transportada para a poeira, para a lama, para a poeira, para a água dos poços, para os animais, para as plantas e para as pessoas. Então, eles traçam uma rota de contaminação. Qual é o caminho que essa contaminação que sai lá da barragem da mina do Córrego do Feijão chega até as pessoas, plantas e animais ao longo da bacia. Esses estudos são chamados de avaliação de risco à saúde humana, porque eles avaliam exatamente isso, o risco, né? Esses estudos têm uma metodologia própria, o Ministério da Saúde tem o passo a passo de como que esses estudos devem ser feitos. E o que aconteceu? A Vale, né, houve um acordo, o Ministério Público Estadual, juntamente com a empresa e o Estado, entenderam de fazer esses estudos, que eles estão chamando de PISMA, que é o Programa Integrado de Saúde e Meio Ambiente, de uma maneira que nós, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e também as equipes de saúde das 3 ATIs, não concordamos de forma alguma, como de resto, os outros especialistas também não concordam. O que
eles fizeram? A Vale propôs, e essa proposta é da Vale, e ela é da Vale porque ela veio do Rio Doce, não é de Paraupeba, ela veio do Rio Doce. Eles só mudaram o nome e transportaram a mesma ideia para Paraupeba. Eles pegaram e misturaram uma série de normas para estudar, ao mesmo tempo, a avaliação de risco à saúde humana e o risco ao meio ambiente. Existe uma diferença muito grande nessas formas de estudar ameaça, o que ameaça a saúde humana e o que ameaça o meio ambiente. Eu vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Quando a gente faz avaliação de risco à saúde humana, o solo que a gente considera é a camada de 10 centímetros de solo, porque é dali que a lama vai virar poeira, vai ser carregada pelo vento e as pessoas vão respirar. Na hora que você faz avaliação de risco ao meio ambiente, você tem que considerar 1 metro de solo, 50 centímetros, 1 metro. Por quê? Porque aquilo que é o que vai descer, eventualmente contaminar o lençol freático, vai atingir a raiz das plantas. Então, não dá para misturar o estudo de avaliação de risco à saúde humana com a avaliação de risco ao meio ambiente. E eles fizeram isso. Por quê? Porque não interessa a eles chegar à conclusão de que realmente existe um risco à saúde humana e as pessoas precisam ser indenizadas, tratadas, a empresa vai ter que pagar tratamento de saúde se a gente comprovar que existe esse risco, que as pessoas efetivamente foram contaminadas. Então, eles fizeram essa eu chamo de maçaroca, né? Fizeram uma farofa, assim, pegaram uma regra daqui, outra dali, misturaram tudo, né? E fizeram essa tal metodologia. Mas esse não embora seja um problema muito grave, esse não é ainda o maior problema. Qual é o maior problema? É que as empresas que foram contratadas, que estão executando esses estudos, tanto a EPA quanto a Tecnohidro, já são velhas prestadoras de serviço da Vale. Ou seja, são empresas que têm ligação com quem deu causa ao problema e hoje estão encarregadas de fazer a avaliação dos resultados do rompimento da barragem. Alguém aí tem dúvida de que os resultados que vão chegar ao final são resultados favoráveis para a empresa? É claro que não. Né? Eles estão lá para isso mesmo. Então, a gente precisa estar atentos para que esse tipo de situação não aconteça. Tem um outro problema. Na avaliação de risco à saúde humana preconizada pelo Ministério da Saúde nas regras, a participação dos atingidos é central. Eles devem ser ouvidos desde o início do desenho dos estudos, para apontar quais são as suas preocupações com a saúde, o que está acontecendo nas comunidades, onde é que você já pode identificar que há um problema de contaminação. Essa participação dos atingidos, ela foi simplesmente transformada naquilo que você já deve estar vendo aí. Eles perguntam, o que está acontecendo, né? Mas, assim, é uma informação, não é uma participação deliberativa. Vocês não têm nenhum poder de fazer alteração, sugerir mudança, nem nada. Tudo que vocês dizem vai sendo anotado e vai ficar lá aquele pilho de depoimento que não vai servir nada, para alterar qualquer coisa no estudo que já vem pré-definido. Então, o risco que a gente corre é de que, no final desses estudos, eles cheguem à conclusão de que o Paraupeba hoje está melhor do que estava antes do rompimento. Como, aliás, vocês viram, já saiu aí na imprensa, de um estudo que foi patrocinado pela Vale, que diz que em alguns trechos a água está melhor do que antes do rompimento. Né? É um absurdo, né? Quem vive às margens do Paraupeba sabe do que está acontecendo, é triste, a quantidade de animais mortos, etc. A gente está acompanhando isso, as pessoas já adoecendo, né? E essa metodologia, esse pisma, né, que eles estão empregando, ele é absolutamente perigoso para os atingidos. Por que isso? Porque uma parte da reparação e da indenização vai vir como resultado desses estudos. Mesmo que outros estudos sejam feitos pelas ATIs, como eles vão fazer, pelo perito do juiz, que é o FMG, que vai fazer, o estudo de avaliação de risco de saúde, à saúde humana, ele é único, ele segue uma metodologia oficial. Então, assim, ele não é substituível por vários outros estudos, como que eu vou dizer, separados, né? Ele é uma coisa única. Então, a gente precisamos muito lutar para mudar esse estado de coisa, porque até onde a coisa está indo, não vai ser um bom resultado para os atingidos. Bom, isso porque pediram para explicar essa questão do pisma, depois a gente está às ordens para tirar dúvidas e esclarecer o que for necessário. E agora eu queria falar um pouco,
se é que eu ainda tenho tempo, não estou vendo aqui, sobre o programa Direito de Renda, né? Voltando lá na questão do auxílio emergencial, que eu elogiei, né, que tem os seus grandes méritos, mas ele não dura para sempre, né? Até o próprio nome é um auxílio emergencial. Nós já estamos há 2 anos nessa emergência, né? Então, a gente precisa pensar agora numa sequência, né, que permita aos atingidos levar, tocar, reconstruir as suas comunidades e as suas vidas. O Estado de Minas Gerais, através da Defensoria Pública do Estado, junto com o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual, mais a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, todas as instituições de justiça, assinaram uma ação contra a Vale, lá na vara do juiz Elton, pedindo uma indenização de 54 bilhões de reais pelos danos causados ao Estado de Minas Gerais pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Desses 54, 28 bilhões se referem aos danos morais coletivos. E é importante a gente entender isso. Dano moral coletivo. Coletivo. Não tem nada a ver com a reparação individual de cada um. É o coletivo. Esses danos morais coletivos, eles são devidos para a população da Bacia do Paraupeba, por causa das perdas não materiais que aconteceram depois do rompimento da barragem. Aí a gente pode elencar o que todo mundo sabe: a perda do lazer, a perda da cultura, a perda da tranquilidade, a perda do projeto de vida de quem se programou para passar aposentadoria e construir e fazer alguma coisa aí, perdeu-se, né? O sonho de cada um que tinha, e como eu vi isso, como isso dói na gente, né? Chegar e conhecer uma propriedade que a pessoa sonhou, imaginou, planejou fazer, e de repente tudo isso literalmente foi lama abaixo, né? Essas perdas, elas não são, não tem como dar um preço, né? Quanto custa o seu sonho? Não tem como dar um preço. Então, ela entra na conta do dano moral coletivo. Não só da pessoa, que ela tem direito a esse dano moral individual, mas também o dano moral coletivo, porque a perda de cada um, somada com a perda dos seus vizinhos, foi uma perda comunitária. Toda a região, o bairro, o município, a comunidade, perdeu coletivamente nesse processo. Então, isso causou um empobrecimento das comunidades, né? E o que nós estamos pleiteando? Que esses 28 bilhões que são devidos aos danos morais coletivos, eles são dos atingidos. Os outros 26 que o Estado pediu, que são danos econômicos, são do Estado, né? O direito de repor e de reparar o que ele perdeu de ICMS, de uma série de coisas. Mas esses 28 bi dos danos morais coletivos, eles são devidos aos atingidos que sofreram esses danos. Não tem como pegar esse recurso do dano moral coletivo da Bacia do Paraupeba e utilizar em outra região do Estado. Por mais justa que seja a utilização, vai construir um hospital, uma escola, não importa. Mas eles não são, eles são devidos aos atingidos do Paraupeba. E em cima desse processo, dessa premissa, o MAB vem propondo, então, um programa Direito de Renda. E o que é esse programa? É um programa social, né? E por que a gente entender isso? Por que é um programa social? Porque ele seria gerido pelo Estado de Minas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social ou algum órgão do Estado, saindo das mãos do controle da Vale, né? Isso é muito importante, utilizando-se dos critérios que vocês já estão construindo juntamente com as assessorias técnicas independentes em toda a bacia, tá? Que todas as assessorias estão trabalhando nesses critérios. Então, os critérios seriam construídos juntamente com as ATIs, os atingidos, as instituições de justiça, enfim, e seria um programa. Nós não estamos mais falando de um auxílio, porque o auxílio é isso que vocês viram aí. Auxílio a gente dá quando quer, tira quando quer, e não tem nenhuma obrigatoriedade. É isso, né? A Vale fez o que quis. Então, nós temos que tirar a gestão desse recurso das mãos da Vale. Isso tem que ficar num órgão independente, né? Que seria uma Secretaria de Estado, por exemplo. Então, essa é a proposta de um programa social com duração definida, que duraria aí 5 anos, com os valores definidos e os critérios que estão sendo construídos, que envolva quem já recebe o emergencial, né, aquele pessoal que está na faixa de 1 quilômetro do rio, mas também
inclua as pessoas que estão fora dessa faixa, mas que reconhecidamente tiveram perdas. Eu sei que no território 2 conheço vários bairros aí, né, das minhas andanças por aí, que tiveram um prejuízo enorme e estão a mais de 1 quilômetro, né? Assim como nos outros territórios, 3, 4, 5, né? Inclusive abaixo da usina de Retiro Baixo, ninguém recebe. O território 5 ali, ninguém recebe, está fora. Então, esse é o que a gente chama de passivo do emergencial. Todo mundo que foi bloqueado, todo mundo que foi suspenso, que a Vale não aceitou o comprovante de endereço, ou por qualquer motivo que ela tenha bloqueado, e está dentro do público que deveria estar recebendo esse emergencial, tem esse recurso como um passivo, ou seja, a Vale deve e tem que pagar. Então, nós estamos considerando esse passivo, mas a possibilidade de, durante 5 anos, fornecer o valor que era o emergencial antes do corte de 50%. Um salário para cada adulto, meio para cada adolescente, 1/4 para cada criança, pagos na conta da mãe, da mesma forma, né? E só que aí, quem vai gerir esse programa não é mais a Vale, seria uma Secretaria do Estado, com a participação dos atingidos, inclusive no acompanhamento, né, da implantação do programa, dos problemas que, claro, sempre vão surgir, mas tem que ter aí um grupo de pessoas capazes de fazer essa ponte, né, entre quem está gerindo e os atingidos que estão sendo, de alguma forma, prejudicados ou ficando de fora, etc. Então, a ideia do programa, a gente está nas conversações e nas tratativas, né, que estão acontecendo no âmbito do acordo com o Estado, entre Vale e o Estado, né, nós estamos colocando isso como uma premissa, né, primeiro a participação dos atingidos na definição dos parâmetros, dos programas e tudo mais, mas principalmente essa parte que diz respeito aos 28 bilhões dos danos morais coletivos, ela pertence aos atingidos. Né? Ela vai ser usada para pagar esse passivo que a Vale deixou para trás sem pagar e para frente garantir uma renda aí para todos os atingidos que se enquadrem nos critérios durante os próximos 5 anos, para que as comunidades possam se refazer, as pessoas possam se refazer, se reconstruir e, de alguma forma, serem indenizadas pelo dano imaterial que a Vale causou ao deixar romper a barragem lá do Córrego do Feijão. É isso, e a gente está à disposição aqui para responder o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. As mulheres atingidas clamam por socorro. As mães clamam por seus filhos e filhas que sofrem por um crime que não cometeram. Podemos prosseguir. Agora nós vamos ver, com a exposição da Joelísia, onde está a matriz e onde estão os critérios do emergencial. O que nós queremos nesse acordo? Joelísia, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos e todas da Bacia do Paraopeba, a representante da Instituição de Justiça Carolina Murichita, as ATIs, ao MAB e principalmente os atingidos, né, e atingidas. Hoje é um momento muito importante para nós, porque foi construído a partir do trabalho da assessoria técnica, juntamente com os atingidos e atingidas, a nossa matriz, né, a nossa matriz emergencial. Essa matriz, ela visa determinar os critérios, onde vai direcionar os caminhos da justiça, né, para que seja atenuado os nossos prejuízos, né. Hoje, aqui, especialmente, vou falar por Joatuba, nós vivemos em completo abandono, né. Acho que dessa forma está ocorrendo nos demais municípios da região 2 e nos demais municípios da Bacia do Paraopeba, que é a sensação de abandono, que é o sofrimento, que é a falta d'água, que são os inúmeros problemas de saúde, que é a falta de acesso aos direitos, sobretudo a falta de acesso às informações. E a gente caminha aí há quase 2 anos, sabemos que temos um avanço com relação à Bacia do Rio Doce, mas isso não é
não é uma conquista, porque afinal nós somos vítimas e ainda não fomos reparados, né? Então nós estamos aí na busca que o nosso sofrimento, o sofrimento da bacia, o sofrimento dos atingidos seja atenuado. Então a situação hoje aqui em Joatuba é difícil, muitas pessoas descrentes, desanimadas, outras desesperadas, né? Com a perspectiva da perda do auxílio emergencial, porque muitas pessoas estão passando situação muito difícil de vulnerabilidade, a situação financeira já era difícil por causa da crise, agravada com a pandemia, e agravada especialmente pela situação que a Vale nos deixou. Nós tivemos uma grande conquista, que foi a vinda das assessorias técnicas, e a partir desse trabalho das assessorias técnicas, foi possível construir essa matriz, né, de danos emergenciais. Conforme já foi debatido por muitas vezes, o emergencial, o pagamento emergencial, esse auxílio, ele foi pago sob um único critério, que era o critério de que se morasse dentro de 1 quilômetro. O juiz determinou e autorizou a vinda das assessorias técnicas, né? As assessorias técnicas estão em campo. A AEDA, especificamente, que é a AEDAS responsável pela região 2, elaborou conosco, né, esse estudo que resultou num trabalho muito importante e que nós temos a expectativa que realmente seja respeitado, né? Então, hoje é a entrega formal dos atingidos, das atingidas e das assessorias técnicas desse trabalho que foi realizado, né, com 4.067 mãos de atingidos e atingidas da região 2, né, uma participação muito grande que envolveu 61 comunidades em rodas de diálogo e nos grupos de atingidos. E a AEDAS fez uma elaboração, né, de uma explicação técnica para cada uma das 247 medidas emergenciais que foram identificadas como necessárias para atenuar o sofrimento das famílias, das pessoas, né? E principalmente para reduzir aí as dificuldades que a cada dia estão agravadas, tendo em vista que nós já vamos para 2 anos, né, sem nada ser reparado, e ainda corremos, além do risco de perdermos o emergencial, né, perdemos a possibilidade do acesso à indenização coletiva por dano moral. Então, nós precisamos, doutora Carolina, aproveitando essa oportunidade da sua participação nessa live, termos a garantia que esse trabalho feito pelas AEDAS, juntamente com os atingidos, ele seja realmente contemplado. Se houver um acordo, que esse acordo contemple as nossas reais necessidades, né? Esse trabalho árduo, que custou dinheiro, que custou a dedicação das pessoas e, sobretudo, a credibilidade dos atingidos e atingidas, né? Então, é uma importante conquista a vinda das assessorias técnicas, mas essa conquista só será efetivada se isso for consagrado dentro dessa possibilidade de acordo. E é importante que os atingidos e atingidas entendam que dentro dessas 247 propostas, né, de ações emergenciais diversas, né, relacionadas à saúde, ao trabalho, relacionadas aos problemas do meio ambiente, e principalmente ela destaca a necessidade do nosso auxílio, né, mensal, que é uma ajuda pouca, mas que é necessária, tendo em vista todos esses problemas que nós estamos vivendo, né, a falta de oportunidades que foi tirada por causa do trabalho, e o aumento das nossas despesas, dentre tantas outras coisas, né, que vieram junto com essa perda que nós tivemos do rio, do meio ambiente, de vidas e de tudo mais. Então, nós pedimos para que, se houver esse acordo, que ele contemple e não deixe de respeitar esse importante trabalho e, principalmente, as necessidades que são reais e o sofrimento desse povo que está relatado dentro dessas 247 medidas que são necessárias e que são urgentes. Então, nesse momento, a minha fala
é nesse sentido, né, de que os atingidos entendam que esse trabalho todo que foi feito para a assessoria técnica, ele foi muito importante, teve a participação de todos, tudo foi cuidadosamente relatado e encaminhado para a justiça e para as instituições de justiça, né, que é o Ministério Público Federal, Estadual e a Defensoria Pública que está aqui presente nesse momento. Então, nós contamos e aguardamos que seja respeitado esse enorme trabalho, principalmente tendo em vista o grande sofrimento da população de atingidos e atingidas da região 2 e de toda a bacia do Paraopeba. Muito obrigada. Eu vou finalizando aqui a minha fala. Vou passar para a capitã Pedrina para que ela encaminhe aí o próximo participante. Nós que agradecemos, Julissa, a sua fala. Pois bem, pessoal, é um momento importante mesmo. Agora nós vamos seguir com a apresentação da matriz emergencial, que em uma nova compilação nós conseguimos chegar a 178 medidas das 240 anteriormente. E nós queríamos convidar a todos que prestassem bastante atenção em cada uma dessas medidas que estão em 8 diretrizes. E para falar sobre a primeira diretriz, que é o direito à comunicação e acesso à informação, novamente passamos a palavra para Joelise, que vai nos esclarecer sobre essa diretriz. Joelise, a palavra é sua e você tem 10 minutos. Então, é muito importante, foi até relatado aí uma necessidade que os atingidos e atingidas têm, que é também um direito, né, e nós sentimos violados dentro desse direito, que é o acesso, né, à informação, que é a garantia do acesso à informação, o direito da comunicação e da participação informada dos atingidos, né? Nós não podemos termos negado o nosso direito básico, essencial à informação. E a gente sente, percebe que isso tem faltado, porque nós não temos acesso às informações completas, né, as informações dentro do que nós precisamos, né, que são as informações de todo o processo judicial e de tudo que ocorre que vai comprometer ou não o direito dos atingidos. Então, nós não podemos abrir mão e não pode ser negado o nosso direito ao acesso à informação, tanto dentro do processo, né, quando hoje a gente participa de forma como ouvinte, né, mas a gente tem que requerer o direito à participação real, à informação completa, e a informação, ela tem que vir sem falsas informações, né, vamos dizer, falso direcionamento, né, e também não pode vir atrasada, porque o que adianta a gente receber uma informação depois que a coisa, né, ou as coisas já aconteceram e nós fomos prejudicados. Haja vista, atualmente, o andamento do acordo, né, que a gente não tem conhecimento, né, e depois foi quebrado um sigilo, mesmo assim, esse sigilo é restrito. Então, é uma violação de direito, né, é importante que nós tenhamos a garantia desse acesso a essa informação que tem que vir completa, que tem que vir em tempo, né, e também nós estamos tendo aí mais 2 processos, né, que caminham, não estou falando agora de um processo judicial especificamente, mas de 2 processos que também impactam na vida do atingido, que é o trabalho do PISMA, que já está acontecendo, né, que o Zé Geraldo também já relatou, e também o acesso à informação relacionada ao acordo, né, e ao Comitê Pró Brumadinho,
que a gente não tem participação efetiva e que culminou na proposta que está sendo apresentada sem a participação efetiva e que só foi informado depois que a coisa já estava encaminhada e não dando até a nossa possibilidade de defesa, né? Além da gente não ter oportunidade de participar, a gente não tem a possibilidade de defesa. Então, vale salientar, né, que nós precisamos também, né, do direito de infraestrutura de comunicação, de dificuldades enormes que nós temos, né, hoje em dia, com a pandemia, já é muito difícil a participação de vários atingidos, né? Há uma restrição, muita gente não tem acesso a telefone, muita gente não tem acesso sequer à internet, com a simplicidade das pessoas, às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, e a pandemia, ela é restritiva, mas ainda assim a gente pensa que tem que haver um rompimento desses desafios para que se chegue com as informações a todos os atingidos e atingidas, dando a ele direito de entender o que está acontecendo, de se defender e de participar de forma efetiva. É preciso que os atingidos participem de forma efetiva, né? Nós vivemos aí um outro problema gravíssimo, que é a Vale, que ela manipula todas as informações. Hoje nós não temos acesso como está a situação dos bloqueios, né? Ela vem bloqueada as pessoas esse mês mais do que nunca. As pessoas não têm acesso à informação real, efetiva, com credibilidade, tendo em vista que ela manipula. Então, tem que abrir não só o direito da participação, mas o direito à informação legítima, verdadeira, com credibilidade. Essa é uma grande violação, nós, os atingidos, nos sentimos muito prejudicados nesse sentido, e não podemos abrir mão desse que é um grande fator que pode levar todo o nosso trabalho ao sucesso ou não. Porque, acima de tudo e antes de tudo, a gente tem que ter acesso à informação. Então, minha fala é nesse sentido, eu não vou me estender muito, a gente já atrasou um pouco na live, e a gente tem ainda o estudo, né, da matriz emergencial para fazer. Vou ficando por aqui, se tiver qualquer necessidade, fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Obrigada. Capitã Pedrina, está com você aí a fala. Em seguida, nós vamos ver o direito à água, que vai ser apresentado pela Cláudia. E, Cláudia, você tem 5 minutos. A palavra. Boa noite. Meu nome é Cláudia Freitas. Eu sou aqui da cidade de Mário Campos e faço parte da comissão da Reta do Jacaré. Em relação ao direito à água, eu fiz questão de escrever tudinho aqui, para eu não esquecer de nenhum ponto, tá bom? Essas medidas devem ser tomadas para a população atingida, priorizando as comunidades com problemas no abastecimento de água após o rompimento da barragem. Entendemos que é de responsabilidade e obrigação da Vale que esse direito seja cumprido. E não é um direito só de Brumadinho, mas também das 21 cidades atingidas na calha do rio Paraopeba. Essas medidas visam o acesso à água em quantidade e qualidade suficiente e que o fluxo de água seja um fluxo regular. Para o consumo doméstico, irrigação, produção agrícola em geral, criação de animais, para os povos e comunidades de tradições religiosas e outros fins que se fizerem necessários. E que sejam tomadas algumas atitudes em relação ao grande prejuízo que a Vale nos causou e continua causando. Essas medidas devem ser tomadas para a população atingida que usava a água do rio Paraopeba e da Copasa para consumo humano, para uso recreativo, produção e plantio de horta. Por exemplo, se o agricultor molhava a horta com a água do rio, hoje a Vale deve manter a qualidade e a quantidade de água que ela manda através do caminhão-pipa. Outro exemplo é se o morador tinha uma cisterna
não usava a água da Copasa para o seu uso doméstico e hoje não pode usar cisterna, a Vale também tem a obrigação de fornecer a água para este atingido. Portanto, precisamos que a Vale comece a trabalhar com isso o mais rápido possível. Por isso, são incluídas medidas: estabelecer novos pontos de captação de água, construir, alimentar, reparar o abastecimento de água como poços artesianos, cisternas, tanque de armazenamento de água, garantindo a manutenção e a limpeza dos mesmos. Fornecendo água potável de qualidade e quantidade suficiente para todo o atingido. Já estamos esperando por muito tempo esse tipo de reparo. Essas medidas emergenciais já deveriam todas terem sido concluídas. Como a Vale não poderia ter deixado jamais de fazer isso que a gente está propondo hoje, porque a água é vida, é um direito necessário para a nossa sobrevivência. Então, agora eu passo a palavra para a capitã Pedrina. Muito obrigada. Aí está dividindo um pouco. Nós que agradecemos, Cláudia. Todas as diretrizes são muito importantes, né, pessoal? Mas sei o que nós podemos fazer. E agora nós vamos ver o direito à moradia. E quem vai apresentar para nós é o Gessivaldo. Gessivaldo, com você a palavra. Você tem 5 minutos para fazer sua exposição. Olá, boa noite, todo mundo me ouve? Boa noite. Obrigado, capitã Pedrino. Boa noite a todos. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar falando nessa live e também agradecer a Edas por esse trabalho bacana que ela tem feito juntamente conosco, né? Nos orientando, nos auxiliando, toda essa metodologia que eles têm elaborado através dos atingidos, né? No coletivo aí. Mas vamos lá no que interessa. Olá, boa noite a todos atingidos e atingidas de toda a bacia do Paraupeba. Gostaria de fazer algumas falas, das medidas de reparação. Gostaria de enfatizar também são várias medidas que foi elaboradas por todos nós, do modo geral dos atingidos, ok? Mas uma das medidas e direito à moradia são medidas urgentes que nós temos. Isso já era para ter acontecido há mais tempos, né? Mas devido a essa pandemia aí toda aí, agora a Caída está entrando em campo e nos auxiliando. Sabemos que, no modo geral, as nossas casas, as nossas moradias aqui na região onde moramos, são bastante precárias, né? Porque quando nós viemos para cá, o intuito era que nós, né, fazêssemos uma casa para a gente poder morar e simples, né? Com esse rompimento da barragem de Brumadinho, acarretou vários problemas para a nossa infraestrutura aqui e nossas moradias. Eles fizeram, com essa demanda de caminhões, né, caminhão para poder abastecer as pessoas, as hortas e os moradores à margem do rio, as nossas casas tinham sofrido trincas, né, que as casas nossas não foi preparada para poder suportar esse tipo de infraestrutura, né, porque as pessoas aqui vieram para cá que são pessoas pacatas, são pessoas que necessitam, né, são mais simples, né, e o que tem acontecido na nossa região é isso aí. Sabemos que nosso cotidiano foi e está sendo constantemente, né, violado depois do rompimento da barragem de Brumadinho. Uma das incumbências na nossa região são muitos fatores e nossas casas e infraestrutura já era
crítica, né? O rompimento da barragem tem nos afetado constantemente, no contingente de todos nós aqui. E lembrando também, pessoal, é o seguinte, temos outro fator, né? Que próximo à nossa região aqui, temos, devido às enchentes, né? Dessas chuvas fortes que veio por aí, tem abrangido também, entrado nas casas ali, na região aqui de Betim, né? Inundando as casas ali, contaminando todo o solo. Sabemos ali que é uma área de risco, que são pessoas desabilitadas naquela região ali, não só lá como aqui também, né? E é muito triste, né? Anteriormente, a gente, aqui na nossa região, são muitos sitiantes, né? Muitos sitiantes que vinham para a nossa região aqui para poder passar final de semana, e isso movimentava os bairros, as cidades, entendeu? Trazia renda para nós aqui, era uma forma de nós estarmos se mantendo. E outro fator também são as pessoas das hortas, né? Aqui também, que nós precisávamos dessas hortas para poder trabalhar e tal, é uma fonte de renda nossa aqui. Lembramos aí que os patrões, né? Os donos proprietários desses terrenos, já foram reparados porque fizeram acordo com a Vale. E nós, como nós ficamos? Será que esse acordo que a Vale tem feito com o Estado, será que não vai atender às nossas necessidades? Será que nós vamos ser ampliados juntamente com eles? Porque é muito fácil a gente vir, né? Eles virem fazer o acordo e a gente ficar para trás, né? É o que eu gostaria de falar aí, nessa noite. Obrigado, boa noite, Pedrinho. Passa a palavra a você. Obrigada, Gesivaldo. E nós convidamos a Michele, que irá relatar para nós, esclarecer para nós essa diretriz da nossa matriz emergencial, que é a garantia de acesso à infraestrutura e serviço público de qualidade. Michele, você vai dispor de 10 minutos para a sua fala. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos e todas atingidos na live. Lembrar que é de muita importância a presença de todos vocês aqui com a gente, porque essa diretriz que a gente montou foi de muita luta, e todos com suas importâncias, com as suas particularidades. Sabemos que o impacto do crime da Vale está sendo sofrido na pele, sendo entre eles contaminação do solo, do ar, sendo assim causando grandes problemas na saúde, depressão, dermatites, entre outros. É inegável que a quantidade de impacto gerado à saúde gera uma sobrecarga na rede pública do município. Só em saúde mental foi reportado o aumento de 400% na demanda no sistema público. A Vale, enquanto criminosa, deve destinar recursos para que possamos ter infraestrutura necessária para o atendimento à população, principalmente com estrutura na melhoria física dos postos de saúde, sendo com médico especialista na área da saúde, identificada por nós atingidos que sabemos o que passamos. Nós, enquanto atingidos, sabemos que a gente está com problema da água, com isso as pessoas estão tendo muito problema de estômago, diarreia, as crianças estão sofrendo, a maioria, né, que tem acontecido muito, a gente tem recebido muito caso de problemas de pele, leva ao médico, por a gente não ter um especialista na área, esse problema não é sanado, toma antibiótico, a gente tem relatos aqui que tomou bezetacil a criança e não resolve. E a gente não tem um dermatologista que entende do que está acontecendo. Tudo é muito novo para a sociedade. Ninguém estava acostumado com esses problemas. Isso sendo médico especialista e que eles façam o que nós estamos pedindo. Então,
é muito grave isso que a gente tem passado, porque os problemas de saúde só vão aumentando e nós precisamos urgentemente que isso seja resolvido e que venha médicos capazes de nos ajudar enquanto a isso. Tem-se visto também o aumento populacional, com aumento de índice da violência, índice da criminalidade. Precisamos de segurança, com infraestrutura digna, porque a gente tem sofrido com o aumento da criminalidade nas nossas comunidades. Desculpa, gente. A criação de centro de comunicação, de convivência e cuidado em saúde, com música, dança, teatro, programas voltados para todas as áreas, saúde, educação, cultura, lazer e agricultura. Deixando bem claro que esta pauta é de direito de todos atingidos e atingidas, pois nós não contribuímos para que esse crime tenha acontecido. É nosso direito ter as nossas comunidades recuperadas, o direito de tomar a água sem desconfiar dela, o direito de ter a água sem desconfiar do que estamos tomando, que é o problema maior que temos vivido em todas as comunidades. É direito nosso e não abriremos mão deles. Por quê? Porque a infraestrutura é de suma importância. Nos postos, se o posto não tem um consultório, está faltando, está quebrado, a Vale tem que arrumar. A Vale tem que dar para o povo aquilo tudo que é de direito. Na área da saúde, a gente não tem visto nada até hoje sendo feito. As pessoas procuram os médicos simplesmente olham para as pessoas, falam, isso é por causa da água. Mas como provar? Qual o caminho a seguir? A gente tem filho dentro de casa, tem as pessoas que são idosas, que também estão sofrendo com problema de pele, problema na respiração, e não tem o posto para ir, não tem a infraestrutura necessária. A infraestrutura que a gente precisa também é na área do lazer. A gente precisa criar espaços para a gente poder ter um lugar para levar os nossos filhos. Por quê? Tem muitas famílias que o lazer era o rio, e hoje não tem mais. E muitas comunidades não têm um lugar, um espaço para substituir o rio. Ninguém estava esperando por isso. E hoje nos vemos perdidos com as crianças dentro de casa sem uma infraestrutura. Então, nós queremos de direito, porque isso foi nos retirado. O maior prazer de muitas pessoas era poder ir para o rio pescar. E hoje não tem mais. Como vamos fazer? Então, precisamos de infraestrutura para substituir a nossa perda, que é irreparável. Por mais que seja substituído, nós não consigamos olhar para o rio e saber que não teremos mais. Mas é de suma importância que todas as famílias entendam que juntos somos mais e precisamos nos unir para que possamos ter uma infraestrutura digna, porque quem nos tirou o que nós tínhamos foi a Vale. Assim passo a minha fala para a Pedrina e agradeço a todos. Bom, nós sabemos que a ansiedade de muitos é saber as notícias sobre o bloqueio do auxílio emergencial, por que até hoje foi incluído, o que é que eu faço com a água que tem dia que tem dia que não tem, que tem, mas ela não está de boa qualidade, tem dia que ela não está na quantidade necessária. Daqui a pouquinho, depois da apresentação das diretrizes, nós vamos ter um esclarecimento do que está sendo encaminhado para a resolução
de todos esses problemas que nos deixa cada vez mais aflitos. E, Gessivaldo, nós gostaríamos da sua ajuda, mais uma vez, para explanar para nós o direito ao trabalho. Lembrando que você tem 5 minutos. Capitã Pedrina, obrigado novamente. Eu gostaria de... Vocês estão me ouvindo? Eu gostaria de ressaltar uma fala que eu deixei para trás antes de iniciar, vamos falar sobre o trabalho. É o seguinte, o que os atingidos estão pedindo para os órgãos competentes? Investimento em infraestrutura para valorização em torno dos bairros e das comunidades atingidas, melhoria na iluminação pública, calçamento das ruas e construção de ciclovias, parques e áreas de lazer. Obrigado. Agora eu vou voltar na página que eu separei aqui, com relação a trabalho, né? Para a gente, as pessoas que moram aqui na minha região, sabemos que tem muitas pessoas que têm um segundo grau, as pessoas têm alguns cursos, só que para a gente competir, as pessoas que trabalhavam em horta, né? Às vezes tem uma instrução bacana, mas para poder entrar no mercado de trabalho, principalmente, né? Para a gente entrar, porque foi tirado a nossa forma de ganhar o nosso pão de cada dia, o principal fator para poder competir no mercado de trabalho, a gente tem de especializar. Como que a gente vai especializar? Sendo que a gente foi tirado do nosso trabalho, né, a forma de ganhar o pão de cada dia dentro de casa. Eu gostaria de mencionar aqui alguma medida, né, que ficasse bem bacana aí, para que a gente possa competir, né, no mercado de trabalho novamente. Criação de programa econômico com foco de comercialização de empreendimento corporativo, fortalecimento dos grupos autorizados, a fim de estimular e desertificar a economia local, tendo como foco geração de trabalho, renda para trabalhadores, agricultores, produtores, povos e comunidades tradicionais. Acho que é uma das medidas que a gente precisa, né, para se cumprir aqui na nossa região da Bacia do Paraopeba. Eu sei que também tem mais abaixo, tem pessoas também que perderam ali a pesca, né, a principal fonte de renda ali, a pesca, né, tinha pessoas que tinham tanque de peixe dentro do rio ali para fazer uma pesca comercial ali, devido a esse rompimento aí, né, vem atrapalhando as comunidades, no modo geral, né. Então, acho que o governo, e juntamente aí com esse acordo da Vale, eu deveria pensar nisso, né? A EDA já deu para nós o caminho, e sabemos, né, essas medidas, 178 medidas, né, emergenciais, ou seja, isso é para ontem, né, isso já era para estar atuando aí em toda a bacia, entendeu? Uma forma da gente poder voltar, né, voltar ao nosso cotidiano, que era anteriormente, né, a gente trabalhava, fazia as nossas obrigações, né, como cidadão, né, trabalhava, pagava nossas contas, cuidava dos nossos filhos, e hoje foi tirado o estudo de nós. Nós hoje não temos rio, não nos temos trabalho, não nos temos amparo nenhum, somente esse emergencial que, ao ver, já acabou, né, claramente que já acabou, diante desse acordo aí, não tem nada definido para nós atingidos que garanta, né, a nossa participação aí. Ao meu ver, parece que o Estado só fala por si, né, esquecendo os atingidos, querendo tomar as dores, né, deles aí, mas deveria, né, fazer uma qualificação aí, né, os órgãos competentes, preparar essas pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que eram sitiantes, né, pescadores,
para entrar no mercado de trabalho. Sei também que tem muitas pessoas aí que têm a idade bem avançada, mas que façam um programa que atenda também às necessidades desses também, que precisa também, né, dessa reparação, né, voltar ao mercado de trabalho aí, que é tão disputado, e muitas das vezes a gente não está à altura daqueles que estão preparados para aquele fim, ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Gispal. E, dando sequência aqui às diretrizes, nós vamos falar direitos dos PCTRAMA. E quem que é o PCTRAMA? PCTRAMA é a Comissão dos Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana. Nós vivemos e cultuamos a natureza. Qualquer impacto no meio da natureza, nós somos diretamente e profundamente atingidos, como é desse rompimento da barreira. E ao longo da bacia do Paraopeba, muitos desses povos, muitas dessas comunidades sobrevivia, praticava os seus rituais, os seus cultos, o que agora ficou impossível. Né? Ficou impossível. Então, nós precisamos de um espaço público, com áreas de preservação que disponham de acesso a rios, a matas, né, para garantir o direito de realização de nossas práticas culturais e religiosas. Hoje é comum, né? Graças a Deus, todas as pessoas no mundo inteiro já vão se conscientizando cada vez mais que todos nós somos parte integrante da natureza. E se nós destruirmos a natureza, nós também estaremos dados a destruir. Mas no nosso caso, nós temos uma particularidade, porque é a natureza que nós cultuamos. E a água, os rios, as nascentes, as matas, fazem parte desse nosso culto. Então, nós precisamos, e estamos aqui, dentro dessa diretriz, defendendo, né, requerendo, exigindo esse direito, né, no que nos tange ao socioambiental. E também nós queremos solicitar, expor a necessidade de ação de alimentos e insumos específicos em condições adequadas de consumo e uso de alimentos e insumos para o uso nos rituais culturais e religiosos, na nossa tradição. Tradição essa que é própria de nós, esses povos e comunidades tradicionais. Aqui compreendendo os reinados, os terreiros de Umbanda e os terreiros de Candomblé, nas nações Angola, Muxico, Jeje e Queto. E a seguir, nós vamos convidar novamente a Michele, que vai vir falar para nós do direito das mulheres, das crianças e adolescentes. Por favor, Michele,
retorne para nós para fazer a explanação desta diretriz. E o seu tempo, novamente, 5 minutos. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão causou diversos danos à vida das mulheres atingidas, colocando em situação de extrema vulnerabilidade. A maioria é responsável pelo trabalho doméstico e do cuidado, e pela vida e pela reprodução da vida. Além disso, são as mulheres que mais sofreram com as perdas, seja familiar, econômica e lazer. Quando os filhos e maridos adoecem, são nós mulheres que ficamos na frente da linha de cuidado. É primordial que seja criado um programa que auxilie as mulheres na área do lazer, saúde, segurança e cultura. Um caso muito triste, para piorar, as mulheres estão sendo vítimas de violência doméstica. Seus maridos pararam de pescar, pararam de trabalhar. Em consequência disso, seus maridos passaram a beber, com a frustração de não poder levar o alimento mais para dentro da sua casa. Por isso é importante que medidas emergenciais sejam feitas em prol dessas famílias. Crianças, adolescentes estão sofrendo a perda de seu lazer. Depressão e ansiedade são o que mais estão pegando na bacia. Parece, a gente tem uma cultura que a depressão não é nada. Tem mães vendo seus filhos morrerem. O crime continuado das mães que perderam suas joias e não podem ter mais, ele continua, porque tem mães fazendo o que pode, tirando da onde não tem, para não perder mais um filho. Já temos muitos casos de automutilação, os jovens e os adolescentes envolvendo na criminalidade. As mães de conta proposta, é que nós mulheres, a maioria das vezes, somos a base da família. Então, muitos estão sofrendo. Por quê? O rio não está lá mais. A criança que gostava de pescar com seu pai ou com a sua mãe, que também tem muitas mulheres pescadoras em torno da bacia do Paraupeba toda, não tem para onde ir. Muitos vilarejos não têm programa social. E com isso, a estrutura familiar já está na lama. A lama pode ter ficado lá em Brumadinho, mas a recorrência dela na vida dos atingidos da bacia, só quem vive na bacia sabe. São a maioria dos casos entre as crianças e adolescentes, infelizmente. É de extrema importância a criação de programas de lazer, da cultura, para as mulheres e adolescentes atingidos. Estamos querendo reconstruir aquilo que foi tirado com tamanha crueldade. Queremos tudo que se é do nosso direito, nada pela metade. Então é de extrema importância que a bacia entenda que nós estamos aqui, mais uma vez, nessa noite, pedindo que o povo se oriente, procure saber. Já vi aí alguns comentários. Vamos para a porta do TJ, temos que ir. Porque nós, mulheres, somos as que mais sofremos. Nós temos que nos orientar para orientar os nossos filhos, os nossos maridos, que a nossa luta é justa. Nós, mulheres, não temos que apanhar, porque a Vale que cometeu o crime. Não podemos pagar
por um crime que não cometemos. Em várias comunidades, as escolas são feitas na beira do rio. Era o que se tinha de melhor, uma escola à beira de um rio. Hoje, nós, mães da Bacia do Paropeba, estamos preocupadas se aquela escola pode continuar ali. Então, temos que sair de casa, sim, para a luta, sofrendo, apanhando. E é a realidade de muitas, infelizmente. Me corta o coração, sei que é relato de muitos, que sempre tem uma chegando e falando: meu marido bebe mais, meu filho está sofrendo, meu filho engordou que não sai do quarto. É igual numa audiência que a gente participou, tem vários Ians, vários João Vitos, vários Pedros, que são crianças que os pais ensinaram que a natureza era o melhor caminho de se viver. E hoje nós não temos mais. Com isso, encerro minha fala, passo para a Pedreira. Muito bom. As mulheres, né, nas suas jornadas, que não estão nem duplas, são triplas para frente. E agora nós estamos chegando à diretriz número 7, que fala do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quanta ironia, né? No direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas, com o derramamento, o meio ambiente foi totalmente afetado. Então, nessa diretriz, nós estamos exigindo, necessitando, né, esperando a recuperação da flora e da fauna. De que maneira? Nós sugerimos vários itens, como, por exemplo, a arborização das cidades, a revitalização das matas, como nós temos a mata do japonês, a recuperação do solo. Às vezes eu fico vendo lá aquelas imagens lá de Brumadinho, e como eu estou em Joatuba, fico vendo a água indo por ali, mas toda avermelhada, e toda a margem comprometida. Mas nós precisamos de recuperar o solo. Senão, o que é nossa? Recuperação dos recursos hídricos. Aqui já foi falado em outras diretrizes, né, da saúde. Porque muitos de nós realmente dependíamos muito do Rio Paraopeba. No caso nosso, de tradição religiosa, ancestral africana, o rio, a água para nós é tudo. Mas muitos de nós, atingidos, usávamos o rio também para o lazer, como já foi dito, para a pesca, né? Também como pequenos córregos, nascentes que se brotam em derredor de qualquer rio, os poços. E como é que fica tudo isso? Como é que vai ficar isso? Então, é mais uma diretriz importantíssima para todos nós, como é para toda a humanidade. Redução do ar. Está tudo muito interligado, né? Essa diretriz número 7, ela envolve tudo, que ela vem falar logo do meio ambiente. E aqui foi falado, assim, das doenças que estão surgindo,
sejam desde rinite, de doenças respiratórias, de gravidade nos pulmões das pessoas de redor ou à margem desta bacia. E ainda muitos e muitos têm que conviver com os caminhões da própria Vale que vão e vêm constantemente soltando uma do próprio minério e o chão que já está contaminado. Então, nós estamos solicitando que isso seja, pelo menos, essas ruas, sejam umectadas para minimizar, mitigar essas consequências da poluição do ar. Tem gente que está profundamente adoentado por causa da respiração constante desse ar poluído. Né? Então, a aumentação das vias públicas, né? E o reflorestamento, porque as matas têm propriedade divina. Aonde tem as matas, as florestas, elas conseguem revitalizar tudo, todo o ambiente. Né? E também precisa verificar desse tráfego constante de caminhões, soltando poeira, né? E mesmo dos ônibus, né? Que são tão precários, poucos. Nós é que sabemos, né? Nós, usuários do transporte público, e que essas rotas, essas vias públicas, sejam melhoradas, com calçamento adequado, com o asfaltamento e também com a limpeza dos caminhões, porque já não bastasse a poeira, nós ainda convivemos, muitos atingidos e atingidas, com os caminhões muito sujos, que só tendem a piorar toda a situação. E esse derramamento veio trazer para nós. Agora, nós chegamos à 8ª diretriz, que é o direito à reparação dos danos morais e materiais. E a Cláudia, novamente, gentilmente, vai trazer para nós essa explicação a respeito desse direito. Com 5 minutos, Cláudia. Com você, a palavra. Ok. Então, gente, agora eu vou explicar sobre o direito à reparação dos danos morais e materiais. Esse direito tem o objetivo de indenizar os danos morais e materiais das vítimas depois que a Vale prejudicou o psicológico das pessoas com o rompimento da barragem. Dano moral é tudo aquilo que se relaciona com os nossos sentimentos, afeta a moral e a dignidade. Não é preciso demonstrar provas concretas. São traumas, tristezas, sentimento de perda, constrangimentos. Tudo isso aí entra nos danos morais. Por exemplo, quem perdeu um parente sofre com sentimento de perda. Ou quem teve que sair de casa correndo no dia que a barragem estourou é constrangimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os danos materiais. Dano material é tudo que está relacionado com os materiais. Tem como determinar valores específicos. Inclui o que a vítima deixou de ganhar por causa do dano. Exemplo, o agricultor que perdeu a plantação de horta e não teve mais como plantar, ou então aquela pessoa que perdeu a casa, o carro, isso tudo é dano material. A compensação é o modo mais comum que se refere ao pagamento realizado.
Como a Vale foi judicialmente reconhecida responsável por todos os danos após o rompimento da barragem, cabe a ela indenizar todos os atingidos que se encaixam nessa situação. Então, isso é um pouquinho que eu pude esclarecer sobre os danos morais e materiais, é o direito de reparação. Agora pode voltar para você, viu, Petrina? E aqui nós temos um gráfico, né, que ilustra bem essas 8 dizes que nós apresentamos. E conforme foi dito antes, ela foi construída coletivamente, de julho a outubro, em várias reuniões que estivemos juntos. É o nosso documento, nosso importante documento. E agora nós vamos convidar a Maiara, da EDAS, para nos responder 3 perguntas. Maiara, esteja à vontade. Obrigada, capitã. Então, gente, a gente selecionou algumas perguntas, né, que estão aí colocadas por vocês no chat, e aí vamos selecionar algumas para responder. A Eliane Blame fez a pergunta: cadê os critérios discutidos nas reuniões que foram feitas com os atingidos e as ATIs sobre o que cada comunidade foi atingida? Então, Eliane, sobre essa pergunta em específico, né, aqueles critérios que a gente discutiu tanto no GAAs quanto nas rodas de diálogo, né, eles foram apresentados em uma grande live, assim como essa, né? A diferença é que estava só nós da EDAS, né? Hoje estamos aqui com a participação das comissões de atingidos da região 2. E essa live, então, ela aconteceu, né, no dia 8 de setembro, onde foi apresentado esses critérios, né, e discutido coletivamente sobre o auxílio emergencial. Diferente dessa live do dia 8 de setembro, que tratou especificamente sobre os critérios, né, que foram construídos por vocês, né, dentro daqueles espaços, sobre os novos critérios do auxílio emergencial, essa live de hoje, ela vem falar das medidas emergenciais, né? Então, é para além do critério do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele é apenas um ponto emergencial que a gente sabe que precisa acontecer. Mas só ele, né? Ele sozinho não resolve todos os problemas dos atingidos, né? Tem outros vários problemas, como os que foram apresentados hoje, né? Que precisam ser garantidos. Então, a live de hoje, ela tem a função de apresentar essas outras medidas. A live do dia 8 de setembro, né, teve esse objetivo de apresentar os novos critérios de recebimento do auxílio emergencial que vocês apontaram como sendo os ideais, né, a partir dessa nova decisão que o juiz vai tomar. O Renato Elias Celes perguntou: essa planilha da matriz emergencial será disponibilizada para nós? Vai ser disponibilizada sim, Renato, né? Hoje a ideia foi, então, né, que as comissões, né, fizessem essa apresentação para vocês, né, para que vocês compreendam do que se trata a matriz do emergencial, mas em seguida nós também iremos enviar, né, para todas as comissões, nos grupos de GAs, nos grupos das rodas de diálogo, essa matriz para que todos possam ler e, enfim, né, conhecer ela na íntegra. Tem outra pergunta da Rosilene Alves. A Rosilene fala a seguinte coisa: não podemos nos calar e nem nos intimidar com a Vale. Ela sabia do rompimento, matou muita gente e agora quer sair fora. Não vamos aceitar isso de forma alguma. E aí ela nos pergunta, né? O nosso lazer, como é que fica? Então, Rosilene, sobre o lazer, né? Dentro dessa matriz que a gente está apresentando hoje, também existem propostas de reparação, né? Para patrimônio cultural, cultura, esporte e lazer, né?
E essas medidas foram construídas também nesses espaços de diálogo, né, entre os atingidos e as atingidas, né, que são os GAAs, são os grupos de atingidos e atingidas, e as rodas de diálogo, né. Então, também temos dentro dessa matriz algumas medidas relacionadas à retomada do lazer, né, e essas medidas estão todas dentro dessa matriz que vamos disponibilizar para vocês, para as comissões, e que também vão ser entregues, né, para todas as instituições de justiça, né, para que a gente tente fazer valer essa garantia, né, de que as medidas emergenciais serão defendidas e apresentadas dentro desse processo do acordo. Então, é isso, capitã, foi um pouco das perguntas que a gente resgatou aí do chat, que a gente achou interessante responder para todo mundo. Passo a fala de volta para você. Sim. Muito obrigada, Maiara. Olha, pessoal, atingidas e atingidos, se vocês não se sentiram contemplados nessas 3 perguntas, pode ficar tranquilo. Encaminhe dúvidas para as instituições que elas procurar o apoio técnico da AEDAS para não deixar nenhuma dúvida, nem sem entender o que está acontecendo. Ninguém desanimado, viu, pessoal? A hora é de luta. Aliás, chegou um momento interessantíssimo também, porque no meio dessa coisa que se tornou a nossa vida, ainda temos que viver efetivamente, sem saber, igual já foi dito em uma diretriz, aliás, é a primeira diretriz, né? O direito à informação, e informação de qualidade. Então, todo mundo está querendo ser informado, né? Por exemplo, por que o meu auxílio emergencial foi bloqueado? E por que eu nunca fui incluído no levantamento desse emergencial? O que está acontecendo? Né? Que aqui tem mês que tem dia que vem, tem dia que não vem. Nós de Joatuba que sabemos falar muito bem disso, também, né? Porque sabemos que não somos só nós. Um dia a água vem, outro dia a água não vem, outro dia vem pouca. Aliás, nós aqui, povos e comunidades tradicionais, nós precisamos muito de água, sabe? E em várias das nossas comunidades, nossas casas, todo fim de semana não tem água. E outra hora a água está com excesso de cloro, outra hora está com odor, né? Então, chegou de nós ouvirmos sobre isso. Então, primeiramente, nós vamos ver o diálogo, comissões e AEDAS, onde vai ficar bem esclarecido o papel de cada um. Para que está tendo comissão? Para que tem essas? Levantados de bloqueados, né? E também daquelas pessoas, como eu já disse, que nunca entraram. Michele, é com você agora, em 10 minutos? Ou é você, Maiara, que vai fazer a explicação do que seja esse diálogo? Comissões e AEDAS, o papel de cada um. Nós, enquanto atingidos, assim que teve o rompimento da barragem de Brumadinho, as comunidades se viu na necessidade de se organizar, desde Brumadinho a Pompéu. E nós não tínhamos AEDAS. Foi uma luta conquistada pelo povo. Veio a pandemia, dificultou mais a nossa vida, porque como é de normal nesse país, tudo para o lado do pobre é mais difícil, mas a gente com muita luta, com muita dificuldade, estamos tentando caminhar na medida do possível. É acordão de porta fechada, a Vale
negligenciando os nossos direitos, mas nós nos mantemos de pé. Então, uma das coisas que a gente fez, nós, enquanto Comissão dos Atingidos, da Bacia do Paraupeba, fizemos uma lista, todo mundo está lembrado, com os nomes das pessoas que estavam bloqueadas, Maera. E essa lista, a gente entregou para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, a gente fez várias audiências nos bairros, todas as comissões pegaram os nomes das pessoas que estavam bloqueadas na época. A gente já sabe que há um aumento absurdo de nomes, né, de pessoas que estão sendo bloqueadas nesses últimos meses, sem motivo algum. Recebeu 1 ano e 8 meses, no 9 meses, não recebe mais, e liga lá, está bloqueado. Então, fizemos o que nós podíamos fazer enquanto comissão, enquanto não tínhamos a nossa assessoria técnica. A pergunta é, o que faremos agora com o apoio de vocês em questão do bloqueados? Que é uma pergunta que todos têm feito. No chat aí está bombando essa pergunta, o que vai ser feito, onde tem que ir, o que vou procurar, o que vou fazer, que é também uma das nossas pautas, né? Que é um direito que foi adquirido, se é seu direito, você tem que correr atrás mesmo, o povo não está errado. E passa a pergunta para você, minha querida. Boa noite. Boa noite, Michele. Obrigada pela pergunta. Então, gente, como vocês já sabem, né, as comissões, elas fizeram esse trabalho, né, antes da chegada da AEDES no território, e agora chega um momento em que a gente vai fazer um processo complementar a esse levantamento que as comissões fizeram. A AEDES, então, está com a tarefa de fazer esse levantamento, essa construção dessa lista, né, com todas as pessoas que estão bloqueadas ou que em algum momento, né, tiveram seu direito de receber o auxílio emergencial negado. Né? A gente sabe que tem muita gente que entregou a documentação, mas que desde o início a Vale negou e sequer recebeu em algum momento, né? Outras receberam, como a Michele falou, e agora se encontram bloqueadas, né? E a Vale aponta isso, a questão da inconsistência, né, na documentação, nos endereços. Então, a AEDES está com a tarefa de fazer a construção dessas listas. Como é que a gente vai fazer a construção dessas listas? A gente tem como maneira de organizar, né, a participação dos atingidos nos espaços da AEDES, os grupos de atingidos e atingidas e os grupos das rodas de diálogo, né? Acredito que a maioria que esteja aqui online deve estar inserida em algum desses grupos. É importante que quem esteja nesses grupos sinalize dentro do grupo, eu sou uma pessoa que estou nessa situação, eu nunca recebi o auxílio, ou eu sou uma pessoa que estou nessa situação, nesse mês de novembro, meus filhos receberam e eu fui bloqueado, né? Tem muita gente também nessa situação. Então, que sinalizem nos grupos que fazem parte, né? Seja grupo geral da AEDES, seja grupo de atingido e atingido, seja grupo de roda de diálogo, sinalizem lá que o mobilizador de referência daquele grupo, ele vai entrar em contato. A gente tem feito esse trabalho de entrar em contato sem saber, né, se a pessoa está ou não bloqueada, e a gente faz esse questionamento. Aqui é da AEDES, né, nós estamos ligando para saber como é que está a situação do auxílio emergencial, se você foi bloqueado ou não, se você já recebeu ou não, se teve seu direito negado. E, a partir disso, a gente aplica um formulário que vai trazer algumas perguntas, né, que vão nos dar alguns elementos que a gente precisa entregar para as instituições de justiça. Enquanto houver atingido, né, e atingida, que sinalize para a gente nos grupos, né, que está nessa situação, a gente vai estar ligando para fortalecer essa lista, né, que já vinha sendo produzida pelas comissões. Então, a ideia é isso, é que vocês, por isso que é importante vocês estarem nos grupos da AEDES, né? Estarem participando, por mais que às vezes não consiga participar de um GAA, não consiga participar de uma roda, mas está ali no grupo, acompanhando as informações, é importante que todo mundo esteja inserido, inserida, né? Para que sinalizem isso para a gente e a gente possa estar entrando em contato com vocês, para que vocês possam fazer parte dessa lista, né? Que está sendo construída
aí através de muitas mãos, né, das comissões e da EDES também. Então, acho que era um pouco disso, Michele. Obrigada pela pergunta. Maiara, eu sei que sai um pouquinho fora do que a gente combinou, mas aqui, o pessoal está perguntando muito sobre a questão da água, né? Porque tem gente que está sem receber água, nunca recebeu água, está tendo que comprar, está tendo vários problemas de saúde. Eu gostaria que você passasse, enquanto a EDAS e nós, enquanto comissões, as visitas que nós temos feito junto com a EDAS e a criminosa, para a gente estar solucionando ou vendo o que pode ser feito em questão da água. Algumas comunidades ainda recebem, algumas não teve direito, e nós aqui, né, Betim, somos um caso atípico que nós não recebemos. Aí que você desse uma fala sobre esse tema, por favor. Certo, Michele. O próximo ponto que vai ser tratado, ele fala um pouco sobre a água, né? Acredito que seja a Cláudia que vai apresentar um pouco, mas só para retomar, então, qual é o papel da EDES nesse processo, né? A gente teve aí uma movimentação grande do pessoal de Juatuba, né? Sobre a água, e eles fizeram uma ação coordenada de mandar mensagens no mesmo horário, mesma mensagem, para vários veículos de mídia, né? Isso acabou chegando no Comitê Pro Brumadinho, né? E isso é para a água da Copasa. E aí o Comitê Pro Brumadinho solicitou uma reunião, né, entre a EDAS, comissões de atingidos e atingidas, o Comitê Pro Brumadinho e a Copasa. A partir disso, a Copasa apontou, né, que faria visitas nos territórios, acompanhada das comissões e da assessoria técnica, certo? Para estar passando nas casas, verificando a questão da qualidade da água, né? A gente sabe que tem muita água que chega, mas é uma qualidade baixa. Da quantidade, né? A gente sabe também que falta água dia sim, dia não, ou falta dia sim, dia sim e dia sim. E também a questão das cobranças indevidas sobre o valor das faturas, né? Acho que em Francelino, se não me engano, tem uma grande quantidade de pessoas nessa situação, né, que antes pagava um valor de R$26, agora está pagando quase 500. Então, a Copasa vai estar entrando no território, vai estar fazendo visitas, acompanhada das comissões e da assessoria, para verificar essa questão da água da Copasa. E aí, eu acho que a questão da água da Vale, a Cláudia vai entrar um pouco. E aí, só para fazer a fala, acho que cabe a nós da assessoria, né? A gente também precisa identificar, assim como a gente está tentando, né, fazendo essa busca de quem são as pessoas que estão bloqueadas no auxílio, quem são as pessoas que nunca receberam, a gente também está fazendo esse processo de identificar quais são os problemas e quem são as pessoas que estão com problemas de fornecimento de água ou de qualidade da água por parte da Vale e da Copasa. Nesse sentido, a gente também pede, né, a gente tem feito esse trabalho junto com as comissões, né, as primeiras visitas da Vale aconteceram, a gente tem feito essas visitas junto com as comissões, mas a gente sabe que a gente vai precisar fazer outras visitas, né? É um processo continuado, porque muita gente está com problema relacionado à água da Vale e da Copasa. Então, quem tiver também problema com a água da Vale, com a água da Copasa, é importante que também sinalize nos grupos que fazem parte, né? Seja grupo de atingido, seja roda de diálogo, seja os grupos gerais da EDAS, né? Ou celulares institucionais, é só sinalizar para a gente, ó, eu também tenho questões, problemas relacionados à água, eu também quero, né, que meu nome entre nessa lista, e a gente, então, a partir dessa identificação, né, do problema do atingido e do atingido, a gente vai entrar em contato, aplicar um questionário, fazer a sistematização, que é reunir todas essas informações, e encaminhar quem tem problema com a Copasa para a Copasa, quem tem problema com a Vale para a Vale, quem tem problema com os dois, para os dois, né? Para que a gente tente o mais rápido possível resolver essa questão da água, porque a gente sabe que a água é um direito básico e fundamental, né? Questão de dignidade humana, e sem água a gente sequer consegue sobreviver. Então, acho que um comentário rápido sobre a água seria isso. Eu acredito que a Cláudia também vai aprofundar um pouco mais no próximo ponto. Obrigada, Michele, pela pergunta. Capitã, acho que volta com você.
essa fala está me fazendo lembrar uma música, sabe? Uma frase da música, que fala assim: terra, planeta, água. Também fiquei ouvindo e recordando que, certa feita, o nosso governador Itamar Franco disse que, no mundo, chegaria um ponto que quem tivesse água dominaria o mundo. E mais, nosso estado das Minas Gerais, inclusive de muito minério, é a caixa d'água do Brasil. E nós precisamos todos, o povo brasileiro, os seus governantes, e principalmente os governantes do nosso querido estado de Minas, que reflitam e pensem seriamente o que nós estamos fazendo com as águas. Então, Cláudia, gentilmente, volte a nos falar sobre a água, dando mais esclarecimentos. Esteja à vontade, você tem 10 minutos. Gente, então, eu estou aqui novamente para falar sobre a água, infelizmente, né? Porque se fosse notícia boa, eu ia estar aqui feliz e sorridente, mas, assim, não é tão boa, né? Porque a Vale tem feito o que fez com a gente e até agora a gente não teve solução. Por isso que, graças a Deus, a EDAS entrou, né, para ajudar a gente, e espero que, com o apoio da EDAS, a gente consiga resolver pelo menos um pouquinho do tanto problema que a gente tem vivido. Infelizmente, desde o rompimento da barragem, a situação dos atingidos é crítica em relação à água. Desde o início da luta, temos tentado uma resposta da Vale com relação à distribuição e abastecimento da água para as comunidades atingidas, conforme as necessidades de cada uma. Foram inúmeras reuniões, várias conversas, vários pedidos, várias listas entregues para a Vale e a empresa nunca deu solução. Nunca deu solução para esse problema provocado por ela mesma, né? Um crime que prejudicou a vida de várias famílias. E para variar, a gente ainda sofre a falta da água ou o abastecimento insuficiente. Porque nunca tivemos essas respostas, é que a EDAS resolveu fazer um novo levantamento junto com os atingidos sobre a falta e distribuição da água. E foi novamente entregue à Vale. A mesma respondeu que, para a grande maioria, ela não teria como dar a resposta. Vocês não sabem por quê. Ela disse que não conseguiria localizar os endereços dos atingidos, gente. É verdade. Por isso, então, aí entrou o juiz, determinou que a assessoria iria acompanhar a Vale nas comunidades para que elas encontrassem as residências e dessem resposta aos atingidos. As visitas tiveram início a semana passada. Além disso, foi constatado problema com a água fornecida com a Copasa. Então, serão feitas visitas também, juntamente com a Copasa, para a gente ter resposta sobre estes problemas também. Após as visitas feitas, esperamos que dessa vez a Vale nos posicione, cumpra suas obrigações para que os atingidos não fiquem sem uma resposta, para que não tenha sido nada em vão. Então, gente, a gente tem que cobrar, viu? Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Pois é, pessoal, nosso trabalho está pronto. Esta é a nossa matriz emergencial. Se há alguma dúvida ainda, eu creio que a nossa assessoria técnica e as nossas comissões estão aptas a dirimi-las. Então, a nossa matriz emergencial
Eila. E só nos resta esperar o compromisso. Compromisso daqueles que querem realmente nos ajudar, o compromisso daqueles que estão para nos defender. Né? Então, nós queríamos nos dirigir agora, como o termo jurídico diz, à instituição de justiça, representada aqui na pessoa da doutora Carolina Morichita, defensora pública do Estado de Minas Gerais, pedindo a ela, né, o comprometimento de garantir que essa nossa matriz emergencial seja apresentada e defendida dentro do processo de acordo. Aliás, diga-se de passagem, eu me recordo na audiência pública que o representante do Estado, ao apresentar o que ele chamou de minuta do acordo, nos disse que dentro desse acordo constavam 3. Então, senhora defensora, ao entregarmos-lhe a nossa matriz, estamos pedindo encarecidamente que ela seja defendida dentro deste processo e solicitamos que o Estado, então, que se adiantou em fazer esse acordo judicial, cumprindo o seu papel de representante do povo, coloque a nossa matriz emergencial como 4º projeto dentro da minuta apresentada, contém 3 projetos que ali foram explanados. E nós agradecemos a sua atenção, senhora defensora, e acreditamos piamente, fortemente, na possibilidade, na sua competência, e que nos negar esta solicitação, essa petição, porque nós fizemos conforme a lei. Não é? E agora, nós estamos no final, e eu vou encerrar a minha fala agradecendo imensamente a vocês que postaram para escutar. Sabe por quê? Porque essa posição, por si só, é uma reafirmação de luta. Não é? E uma luta, a gente vai ganhando, como se diz, a guerra, a gente vai ganhando batalha por batalha. E eu gosto muito de dizer, o tempo, nas minhas atividades de reinado, de umbanda, de o seguinte: nosso nome é resistência, porque nós resistimos e resistiremos sempre. Desistir nunca. Um mundo, eu sou porque nós somos. Engaçaque, muito obrigada. Enguso, força, axé. E assim, eu passo a palavra para a eles, também para os meus companheiros que estivemos juntos nessa live, para que cada um, se quiser, faça os seus agradecimentos. Vamos em frente. Vamos vencer. Vamos vencer. Muito obrigada.
Obrigada, capitã. Em nome da EDAS, eu queria agradecer a todas as atingidas e atingidos, né, que assistiram essa live. Agradecer principalmente as atingidas e atingidos que toparam esse desafio, né, de estudar junto com a gente essa matriz, de apresentar hoje. Agradecer a capitã Pedrina pela condução do espaço. Acho que o nome, né, capitã, nunca poderia ter vindo de melhor forma. Estamos sendo muito bem guiados na noite de hoje. Agradecer também ao movimento de atingidos por barragem, né, pela contribuição, análise política sobre o andamento do processo e também a leitura e avaliação sobre o que é o PISMA, né? Colocar que a EDAS, enfim, né? Desde junho de 2019 a gente chegou, né? E continuaremos juntos até que todos os direitos e garantias de reparação sejam conquistados pelos e para os atingidos, né? Estamos juntos demais, gente. Isso aí, cara, minha querida. Eu gostaria também de imensamente agradecer aí a vocês, a Capitã Pedrina, a Michele, a Cláudia, a Karine, a Juliana, pelo empenho de vocês aí por ter nos auxiliado com relação a essa live. E também o movimento dos atingidos por barragem, né, que é o MAB, né? E também a nossa amiga Carolina, né? Eu não sei falar o nome dela o resto não, tá? Uma boa noite a todos aí. Obrigado mesmo, gente. Gente, eu quero agradecer a participação de todos. Espero que nós, do jeito simples que a gente tem de procurar entender, né, o que está sendo passado, a gente possa ter passado o recado para a bacia, para os atingidos e atingidas, e que amanhã teremos luta. Quero convidar todos que estão aí para procurarem a sua comissão, para estarmos todos juntos lá na porta do TJ, que é com a pressão popular que vamos para frente. Boa noite a todos, muito obrigada. Amanhã tem, né, Michele? Isso. Graças a Deus, mais um dia de luta. Vira para a televisão, mano. Boa noite, gente. Até amanhã, se Deus quiser, a luta continua. Ok, boa noite. Boa noite. Obrigada por todo mundo assistir. Essa é a Ju, é? Vira para a televisão, mãe. Tem escrito alguma coisa entrar aí? Essa é a Ju? Boa noite, capitã.